Graça e paz, queridos irmãos. Com muita alegria estamos aqui mais uma vez na casa do nosso Senhor para honrá-lo, para dizer o quanto Ele é valioso para nós, nosso Deus maravilhoso. Vamos nos colocar em pé, vamos convidar ao Senhor para que Ele venha nos incendiar, venha inundar o nosso coração com o Teu poder, com o poder que vem dos céus. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Sua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som dos céus, Tua glória contemplar. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Te damos honra, te damos glória, Senhor. Teu é o poder para todos sempre. Amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder para sempre. Amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder pra sempre. Amém. Então vem me incendiar. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som dos céus, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar.
glórias e honras sejam dadas a Ti, Senhor. Em nome Senhor, de Jesus. obrigado por estarmos na Tua casa nesta noite. Obrigado porque estamos em Tua presença, ó Deus, reunidos, como cantamos aqui, Senhor Deus, para sentirmos a Tua presença sobre as nossas vidas e o Teu cuidado, Senhor Deus. Queremos, ó Deus, ó Pai, com os nossos corações, anelar pela Tua presença todos os dias e que o Senhor possa, ó Deus, derramar o Teu Santo Espírito, a Tua graça, cada dia sobre as nossas vidas. Ó Pai, que o Senhor continue derramando bênçãos sobre as nossas vidas, pois estamos aqui, ó Pai, em Tua casa, em Tua presença, para reverenciar ao Teu nome, para celebrarmos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E queremos dar graça ao Senhor por este dia, ó Pai, que iniciamos esta semana, ó Deus, em Tua presença, adorando o Teu nome, pela manhã, ó Deus, ó Pai, pela escola bíblica, e agora, Senhor Deus, este culto de louvor e adoração ao Teu nome. Receba, Senhor, como oferta agradável a Ti, que o Senhor possa falar cada louvores que serão entoados, que a Tua palavra ministrada, Senhor, toque aos corações e que saímos daqui, ó Deus, abençoados, fortalecidos pela Tua presença e pela Tua palavra ministrada nesta noite. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus te agradecemos. Amém. Meus irmãos, queremos dar boas-vindas a todos vocês que estão aqui presencialmente a este culto. Nós tivemos pela manhã e hoje à noite um pequeno probleminha na internet. Por esse motivo, o culto pela manhã não foi transmitido, mas está gravado, e agora à noite também. Mas nós estamos aqui para, juntos com os irmãos, presencialmente, adorarmos e glorificarmos ao nome do Senhor. Amados, vamos colocar de pé, abra a sua Bíblia no Salmo número 117. Vamos salmodiar o Senhor esta noite. Salmo de número 117. Deus é louvado, é o apelo do salmista para que todos os povos possam louvar e exaltar ao nome do nosso Senhor, o nosso Deus. Vamos ler esses dois versículos deste salmo. Vamos recitar nesta noite este salmo. Eu vou ler o primeiro versículo e a igreja o seguinte. Amém, irmãos? Todos acharam? Está aí projetado. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus, que nos diz assim: louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos. Então todos nós somos convidados a louvar ao Senhor, engrandecemos ao seu nome, pois nós estamos aqui nesta noite para adorá-lo e bendizer ao nome do Senhor e agradecer a Ele pela sua fidelidade e pelo seu amor. Vamos cantar com o Ministério do Louvor o hino do cantor cristão 456, o estandarte. Vamos todos juntos cantar ao Senhor com o Ministério do Louvor. O estandarte desta igreja levantemos sem temor. Ela é muito amada, esposa do bendito Salvador. É Jesus o comandante, verdadeiro que a conduz. Somos nós os seus soldados nessa igreja de Jesus, resolutos avançai, trabalhando por Jesus, o estandarte levantai, espalhando a sua luz. Ó igreja, dediquemos nossos corpos ao Senhor. Não devemos ser escravos do sagaz enganador. As riquezas são nos dadas pela eterna mão real, e o Senhor do céu observa se fazemos bem ou mal. Resolutos avançai, trabalhando por Jesus, o estandarte levantai, espalhando a sua luz.
graça e glória te pertencem, ó esposa do Senhor. Sê então um instrumento de salvar o pecador, pois até os fins do mundo Cristo mesmo reinará, e o domínio do Evangelho toda a terra abrangerá. Resolutos avançai, trabalhando por Jesus, o estandarte levantar, espalhando a sua luz. Amém. E vamos continuar assim, resolutos, avançando, trabalhando por Jesus, até o dia em que Ele virá, outra vez aqui. Um dia lindo, almejo eu encontrar a eterna glória que prometida está. Gozo e alegria posso então eu sentir, pois Jesus Cristo já está por vir. Jesus virá, outra vez aqui Jesus virá. Jesus virá mais uma vez aqui, e todos juntos em um só louvor cantemos, cantemos todos. Ele é o nosso Senhor. Ele veio ao mundo para ser príncipe da paz. Ele foi tentado e não pecou jamais. A sua vida foi exemplo de amor, por isso eu canto, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá, outra vez aqui Jesus virá. Jesus virá mais uma vez aqui, e todos juntos em um só louvor cantemos, cantemos todos. Ele é o nosso Senhor. Jesus virá, outra vez aqui Jesus virá. Jesus virá mais uma vez aqui, e todos juntos em um só louvor cantemos, cantemos todos. Ele é o nosso Senhor. Jesus virá, outra vez aqui Jesus virá. Jesus virá mais uma vez aqui, e todos juntos em um só louvor cantemos, cantemos todos. Ele é o nosso Senhor. Aleluia, glória a Deus. Jesus é o nosso Senhor. Amém? Amém, meus irmãos. Jesus é a nossa esperança. Ele mesmo prometeu que Ele voltará novamente. E é essa esperança gloriosa que nós estamos firmados a cada dia, aguardando a sua volta, aguardando a volta do Senhor Jesus Cristo, que virá para buscar a sua igreja, o seu povo. E nós estamos aqui dizendo: ora, Maranata, ora vem o Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Amém? Podemos dizer: Maranata, ora vem Senhor Jesus. E Ele virá outra vez. Meus irmãos, abra a sua Bíblia, o Evangelho de João, capítulo 3, nós vamos fazer mais uma leitura bíblica da Palavra de Deus nesta noite. João, capítulo 3, versículo 16 ao 18. Esse texto é conhecido e é um texto no qual nós podemos definir como o coração da Bíblia. João 3, 16
ao 18, nos diz assim a palavra de Deus, meus irmãos: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Amém? Deus nos amou. E o evangelista aqui, João, ele não consegue nem expressar o tamanho deste amor, do amor de Deus, no qual ele morreu na cruz pelos nossos pecados, e através da sua morte e ressurreição, hoje nós temos vida e vida abundante, vida completa em Cristo, porque Ele nos amou primeiro. A Bíblia vai nos dizer que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, quando ainda éramos pecadores. E hoje somos restaurados, reconciliados através do seu sacrifício. Como nós pregamos pela manhã, Jesus nos abriu um novo e vivo caminho, e hoje nós temos um acesso direto ao trono da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Vamos com muita alegria continuar louvando ao Senhor com o ministério de louvor juntamente com a igreja. Vamos colocar de pé, irmãos, vamos adorar ao Senhor e engrandecer ao nome desse Deus, dizendo que há uma unção. Vamos declarar através desse louvor: há uma unção juntamente com o ministério de louvor nesta noite. Cantemos com muita alegria. Sentir verdadeiramente Deus está aqui. Há uma unção, já posso sentir verdadeiramente Deus está aqui. Eu prefiro estar na tua casa, ó Senhor, onde flui o rio de amor, onde flui a bênção do Senhor. Eu prefiro estar no meio da congregação e no meio dessa comunhão, servindo ao meu Deus e aos meus irmãos. Como é bom viver em união. Como é precioso, meu irmão. Há uma unção, já posso sentir verdadeiramente Deus está aqui. Há uma unção, já posso sentir verdadeiramente Deus está aqui. Eu prefiro estar na tua casa, ó Senhor, onde flui o rio de amor, onde flui a bênção do Senhor. Eu prefiro estar no meio da congregação e no meio dessa comunhão, servindo ao meu Deus e aos meus irmãos. Como é bom viver em união. Como é precioso,
precioso meu irmão. Amém. Amém. Como é bom estarmos aqui. Você pode dizer para o seu irmão: nós não podemos abraçar, não podemos nos confraternizar, meus irmãos, mas nós podemos dizer: como é bom estar com você aqui nesta noite. Diga isso para o seu irmão: como é bom estarmos aqui, reunidos na casa do Senhor, para juntos adorarmos ao nome dEle. Amém, meus amados? Como é bom estarmos na casa do nosso Deus. Meus irmãos, nós queremos pedir aos irmãos que assentem um pouco. Nós queremos, neste momento, apresentar aos nossos visitantes que estão conosco e dar a você boas-vindas também e dizer para você como é bom ter você aqui conosco nesta noite. Alguém que está nos visitando, que está conosco nesta noite, adorando ao nome do Senhor, se coloque de pé ou acene com a sua mão para que nós possamos dar boas-vindas a você. Alguém em nosso meio que está nos visitando pela primeira vez, não sinta acanhado, você está na casa do Pai. Se coloque de pé, todos os visitantes que estão conosco. Temos alguém que está conosco nesta noite, nos visitando. Sinta-se à vontade na casa do nosso Deus, amém? Deus abençoe a vida de todos vocês. Meus irmãos, vamos continuar adorando ao Senhor e louvando o nome do Senhor, porque Ele é digno de todo louvor e de toda adoração. Antes do ministério do louvor louvar ao Senhor, nós queremos dizer aos irmãos que nós temos os nossos cultos na quarta-feira doutrinário e quinta-feira culto de oração. Os irmãos ter ciência que nós temos aqui os trabalhos pela semana também, na semana, né? A igreja está reunida também às quarta-feiras ao culto de ensinamento e a quinta-feira culto de oração, e aos sábados as congregações temos também o culto na congregação Batista Betel, e a quinta-feira na congregação Palavra da Vida, e terça-feira no Itararé. Então esses são os avisos que nós temos a dar aos irmãos. Vamos louvar ao Senhor com o ministério do louvor mais uma vez, amém? Sei que existe diferença entre o meu e o teu viver, apesar de filhos de um só Senhor. Não importa o meu, o teu, o nosso jeito de viver, o que importa é que entre nós existe amor. Eu te amo e quero que você me ame juntos. Vamos invocar o nome do Senhor. Eu te amo e quero que você me ame juntos. Vamos invocar o nome do Senhor. Sei que existe diferença entre o meu e o teu viver, apesar de filhos de um só Senhor. Não importa o meu, o teu, o nosso jeito de viver, o que importa é que entre nós existe amor. Eu te amo e quero que você me ame juntos. Vamos invocar o nome do Senhor. Eu te amo e quero que você me ame juntos. Vamos invocar o nome. Vamos invocar o nome. Vamos invocar o nome do Senhor. Amém. Os irmãos sintam-se abraçados. Em outros tempos, esse era um momento de confraternização, onde a igreja,
se abraçava. Hoje estamos em uma pandemia, não podemos, mas nosso coração estamos nos abraçando e nos fortalecendo em Cristo. Amém? Amém, meus irmãos. É muito bom este momento de nos confraternizarmos, de dar boas-vindas aos irmãos, de estarmos nos abraçando, mas nessa pandemia nós estamos cumprindo todo o cuidado, mesmo aqui na igreja, mas isso vai passar, meus irmãos, e nós cremos que logo, logo nós estaremos todos reunidos juntos, mas sem nenhuma limitação. Amém, igreja? Glória a Deus por isso. Meus irmãos, este momento é o momento em que nós faremos de dízimos e oferta. Você que trouxe seu dízimo, a sua oferta, você possa depositar ao altar do Senhor e que Deus continue derramando as bênçãos dele sobre a sua vida. Você também que tem a oportunidade durante a semana ou até mesmo depositar essa quantia do seu dízimo na conta da igreja, faça isso com muita deliberação e que Deus possa derramar também chuvas de bênçãos sobre a sua vida, prosperando nos seus negócios. E nós reconhecemos aquilo que o Senhor tem nos dado, nós também aplicamos e devolvemos ao Senhor. Então esse é o momento de você consagrar os seus dízimos e a sua oferta ao Senhor, enquanto o Ministério de Louvor canta ao Senhor com mais um louvor. Amém, meus irmãos? Porque amo tua casa, ó Deus, faço tudo por amor a ti. Minha vida, minha casa, meu trabalho, minhas posses, como oferta, tudo isso te entreguei. Tudo que eu tenho é teu. Tudo que eu tenho é teu. Para construir um palácio para Deus, é preciso amar sem limites, adorar com atitudes, adorar com consciência, adorar é uma virtude, adorar é minha essência. Para construir um palácio para Deus, é preciso amar sem limites, adorar trazendo ouro, adorar trazendo a prata, adorar trazendo tudo para erguer a sua casa, um palácio para Deus, um palácio para Deus. Vamos nos colocar em pé, irmãos, para continuar louvando ao Senhor. Porque amo tua casa, ó Deus, faço tudo por amor a ti. Minha vida, minha casa, meu trabalho, minhas posses, como oferta, tudo isso te entreguei. Tudo que eu tenho é teu. Tudo que eu tenho é teu. Para
Adorar é uma virtude, adorar é minha essência. Para construir um palácio para Deus, é preciso amar sem limites, adorar, adorar trazendo ouro, adorar trazendo a prata, adorar trazendo tudo para erguer a sua casa, um palácio para Deus, um palácio para Deus, um palácio para Deus. Amém, Jesus. Senhor maravilhoso, Deus e Pai, que estás nos céus, aqui em todo lugar, Deus onipresente, a Ti seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Senhor. Ó Pai, neste momento, Pai, mais uma vez, Te entregamos aquilo, Senhor, que temos, as primícias, ó Pai, nossos dízimos e nossas ofertas, Senhor, para que o Senhor receba, ó Pai, como um cheiro suave, Deus. Senhor, e para que haja mantimento na Tua casa e na Tua obra nesta cidade, Pai. Senhor, em nome de Jesus, abençoe a vida de cada irmão desta igreja, Pai. Senhor, que o Senhor faça, Senhor, prosperar o caminho de cada irmão, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, abençoa a esta igreja, Pai, abençoa, Senhor, a vida financeira, espiritual, material, Senhor, desta igreja. Em nome de Jesus, ó Pai, é que eu te peço. Amém. Amém, meus irmãos. Meus irmãos, vamos fazer mais uma leitura bíblica. Logo após, nós teremos mais um momento de louvor, com o mistério de louvor. E logo após o louvor, nós estaremos já ouvindo a palavra do nosso Senhor nesta noite, no qual nós viemos aqui. Amém, meus irmãos? Para ouvir também o Senhor falar conosco através da sua palavra. Vamos nos colocar de pé, meus irmãos, neste momento, e ler a palavra do Senhor. No Salmo 103, é um convite a louvar a Deus pela sua graça, um apelo ao salmista, Salmo de Davi, que diz assim: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não esqueça de nenhum dos teus benefícios. É Ele que perdoa as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades, e redime a tua vida da perdição, que te coroa de benignidade e de misericórdia, que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Amém, meus irmãos? Que o Senhor continue aplicando a sua palavra aos nossos corações. Aproveitar que a igreja está de pé, meus irmãos, vamos fazer um momento de intercessão, de oração. Vamos orar pelo nosso país, vamos interceder neste momento, pedindo a Deus que coloque as suas mãos sobre a vida daqueles que estão neste momento no hospital, enfermos, estão hospitalizados e que precisam da intervenção de Deus, que estão vencendo e passando por essa doença, que tem ceifado muitas vidas e muitos que estão ainda sendo contaminados e hospitalizados. Que nós possamos, como igreja, interceder por estas vidas. Os irmãos continuem orando pela vida do pastor Aécio, amém? Que os irmãos estão a cada dia intercedendo pela vida do pastor, e que Deus possa intervir sobre a sua saúde, restabelecendo o seu quadro, a sua saúde, não só a ele, mas a todos que estão hospitalizados neste momento. Vamos fazer este momento de oração e apresentar essas vidas diante do Senhor. E também a todos, meus irmãos, que realmente que você lembre que precisa das nossas orações, ore também e interceda ao Senhor,
e coloque nas mãos do Senhor essas vidas, amém? Senhor, neste momento, nós queremos, ó Deus, bendizer ao Teu nome, como a Tua palavra, ó Deus, nos ensina. Bendizer ao Senhor, mesmo diante das dificuldades, diante das lutas, nós louvamos ao Teu nome, Senhor. Assim como o salmista, eu ainda o louvarei, Senhor Deus. Ó Pai, ainda que a nossa alma esteja abatida, ainda que estejamos, ó Deus, com os nossos corações entristecidos, ó Pai, ó, que possamos, ó Deus, render graças ao Teu nome em qualquer oportunidade, em qualquer momento. Ó Pai, neste momento nós queremos, juntamente com a Tua igreja, interceder e orar pela vida daqueles, ó Pai, que estão hospitalizados, Senhor Deus, que estão, ó Deus, ó Pai, no leito, Senhor Deus, de um hospital, que o Senhor possa intervir, ó Deus, sobre a sua saúde, restabelecendo, trazendo a cura, Senhor Deus, ao nosso país, ó Deus, a todo o caos, ó Deus, que estamos vivendo na saúde. Oramos, ó Deus, por Manaus, ó Pai, que o Senhor possa, ó Deus, intervir sobre estas vidas, Senhor Deus, que o Senhor possa dar saúde, curá-los, ó Deus, dessa enfermidade tão terrível, Senhor, que tem assolado não só o nosso país, mas o mundo inteiro, Senhor. Que o Senhor possa, ó Deus, sarar a nossa nação, curar, Senhor Deus, muitas vidas que estão, ó Pai, hospitalizadas, ó Deus, precisando da Tua intervenção, Senhor. E nós oramos no nome de Jesus, apresentando, Senhor, todas estas vidas nas Tuas mãos, ó Pai. Que o Senhor possa, ó Deus, ó Pai, intervir, Senhor, dando saúde, Senhor, ó Pai, restabelecendo a saúde dos Teus filhos, ó Pai, que estão também enfermos, Senhor Deus. Nós apresentamos no nome de Jesus, ó Pai, cremos no milagre e na restauração da saúde dos Teus filhos. Amém. Deus abençoe. Os irmãos podem assentar. Vamos louvar ao Senhor com mais um louvor. Logo após estaremos já ouvindo a mensagem da palavra do Senhor nesta noite. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade e expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de Ti, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade e expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor
Cristo, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Amém, meus irmãos. Podeis tomar os vossos assentos. Esse é o momento que estaremos ouvindo a palavra do nosso Senhor. Queremos convidar aqui o nosso irmão Orleans. Ele estará responsável de fazer essa parte, nos trazendo a mensagem do Senhor nesta noite. Amém, meus irmãos? Que estejamos sempre prontos e atentos a ouvirmos a voz do Senhor. Graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, igreja? Amém. Queria nessa hora, como sempre, externar a minha gratidão. Primeiro, ao nosso bom Deus, que com a sua infinita graça e grande misericórdia, tem nos dado a possibilidade de estar aqui, todos nós, nessa noite, para engrandecê-lo, exaltá-lo, e acima de tudo, render a nossa gratidão a Ele, por tudo que tem feito ao nosso favor. Deus é um Deus que não desampara os seus. Fato é que estamos aqui nessa noite, debaixo dessa sua misericórdia e bondade, que Ele tanto tem nos oferecido. Louvar a Deus também, pela vida do pastor Alberto, que tem nos confiado o púlpito dessa igreja, que não é um lugar simples, mas é um lugar de responsabilidade, onde o testemunho pesa sobre a vida daquele que expõe a palavra de Deus. Testemunho esse que tem sido tão difícil de ser sustentado nos dias de hoje, mas a graça sempre foi dada por Deus, e Ele vai continuar assim, até o momento em que Ele nos levar em seus braços. Queria agradecer também a vida da irmã Eda e a liderança dessa igreja, na pessoa da irmã Eda. Que Deus os abençoe e faça prosperar a jornada de todos vocês nessa obra. Agradecer a Deus também pela vida da minha esposa, meu filho também, que depois de um ano, depois desse coronavírus aí, ele aparece ali e está louvando a Deus. Para mim é prazer, como diz alguns que estão iniciando a pregação, né? Inenarrável. Prazer inenarrável estar com eles aqui. O meu berço, minha família, meu seio, que eu tanto os amo. Irmãos, eu quero pedir aos irmãos nessa hora que, por gentileza, em reverência à palavra de Deus, se esteja se colocando de pé para a gente dar início ao sermão dessa noite. E abram suas Bíblias. Confesso aos irmãos que quando o irmão Josivan anunciou se havia algum visitante aqui, quando eu olhei não tinha ninguém, eu falei, quebrou minhas pernas, porque a gente preparou uma mensagem em prol disso. Mas a sabedoria de Deus, ela também expõe a nós, né, um processo de mudança. E eu precisei acrescentar, não mudar o texto, mas acrescentar mais alguma coisa. E eu queria que os irmãos abrissem suas Bíblias no livro de Isaías, primeiramente, no capítulo 49. Isaías 49, versículos 14 e 15. Isaías 49, versículo 14 e 15. Meus irmãos vão ler comigo. Eu peço aos irmãos que lembrem desse texto durante toda a pregação.
Mas Sião diz: já me desamparou o Senhor se esqueceu de mim. Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas, ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Assim diz o Senhor. Abram suas Bíblias no livro, por favor, por gentileza, no livro de Mateus, no capítulo 24, ou no capítulo 27, melhor dizendo, versículo 45 e 46. Mateus capítulo 27, versículo 45 e 46. A palavra de Deus vai dizer assim: e desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Deus meu, por que me desamparaste? Feche seus olhos nessa hora em nome de Jesus. Bendito Deus eterno Senhor, um Deus cuja presença nessa hora se encontra em nosso meio e nós cremos por meio da fé, Senhor. Ai de nós se não fosse a Tua presença nesse lugar. Ai, ó Deus eterno, se não fosse os louvores cantados ao Senhor, tivesse sido, ó Deus eterno, ministrados pelo Teu Espírito. Ai de nós, ó Deus eterno, que se a leitura da palavra que nós fizéssemos não fosse por inspiração divina. Ai de nós se não fosse a Tua presença em nossas vidas e nossas almas, Senhor. É por isso que nós rendemos nessa noite toda a nossa adoração, todo o nosso louvor a um Deus que é santo, majestoso, piedoso, benigno para com o seu povo, Senhor. Nós te agradecemos por tão imenso amor com que o Senhor tem nos comprado e tem conduzido as nossas vidas até aqui, meu Deus. Pai, nessa hora, em nome de Jesus Cristo, Pai, que o Teu Espírito Santo, por sua vez, Pai, segundo a Tua infinita graça e bondade, segundo a Tua vontade que em nós opera, seja Ele a ministrar no coração de cada um aqui nessa noite, que as estruturas da alma, ó Deus eterno, das juntas e medulas, possam ser, ó Deus eterno, tocadas pela Sua palavra, e que ela venha, ó Deus eterno, cumprir o propósito na vida de cada um aqui, de não voltar vazia. Nós cremos no poder da Tua palavra, nós cremos no poder da Tua presença, e nós desde já agradecemos, porque o Senhor, Pai, é quem nos usa, o Senhor é quem fala por meio de nós, porque até o nosso louvor vem de Ti, meu Deus. Nós te agradecemos, Senhor, a nossa inspiração vem do Senhor. Nós te agradecemos porque o nosso fôlego vem do Senhor, e nós te pedimos nessa noite, ser conosco, em o nome de Jesus, amém. Aqui estão dois textos da palavra de Deus exposta nessa noite. Uma união eterna agora era firmada, um relacionamento duradouro com um propósito específico de durar por toda a eternidade, ele então é iniciado. Uma aliança que é presente desde o início da criação, um projeto que surge no coração de Deus. Agora também sonhos são elaborados, e a arquitetura desses sonhos, e a arquitetura desse projeto de Deus em meio a um relacionamento, em meio a uma aliança formada desde o princípio, ela então leva à realização do que o coração do mesmo Deus, ou seja, do mesmo Pai, desejou. Era o início de uma realização, de uma relação tremenda. Era a realização de uma arquitetura projetada nos céus, cuja obra seria idealizada por lá mesmo, mas externada e completada aqui, nesse solo terreno, ou melhor, lá no paraíso,
porque depois essa relação seria balançada e o homem então passaria a viver fora desse solo, que seria o paraíso. E agora é o novo solo, o solo em que nós estamos pisando. Para os irmãos terem uma ideia do que era o paraíso, a Bíblia vai dizer que o próprio barro que o homem foi tirado era diferente. E quando ele peca, ele então passa a viver nessa terra diferente da terra do barro do paraíso. Ali estava essa aliança forte, uma união tremenda, capaz de mover as estruturas de uma trindade santa, com um princípio específico de nessa relação, idealizar uma herança e entregar essa herança a alguém que era então o ponto principal do início de uma relação. Essa arquitetura realizada por essa Trindade Santa mostra então o que o relacionamento, o que a união, quando se tem amor, é capaz de realizar. O que parece ser é que estou falando de uma união entre homem e mulher, mas os irmãos entenderão aonde eu quero chegar. É a partir desse amor, dessa idealização de um sonho que nasce a partir do desejo de alguém em constituir uma família, uma relação bem próxima, íntima, eterna, duradoura. É a partir daí que então esse amor faz nascer, faz brotar, faz criar, elaborar todo um propósito tal que era de dar a vida em abundância, projeto tal que era de fazer com que essa relação passasse pelos laços da eternidade e de maneira alguma fosse rompida, fosse manchada. Era a obra-prima da criação, presente em um relacionamento cujo autor era apenas ou nada mais, nada menos do que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ali então no céu existe então uma formação de um conselho, uma união. Ali sentam-se a Trindade Santa, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Agora eles se relacionam entre si e unidos começam a gerar um propósito específico, o seu principal projeto, que seria a coroa, a obra-prima da criação de Deus. E a realização desse sonho, ele é concretizado como que o nascimento de um filho em um casamento. É por isso que o homem se torna então o ponto principal do desejo de Deus. É por isso que o homem se torna a coroa da criação, a maior riqueza que essa terra pode ter. E Deus, com o seu grande e infinito amor, sendo o Senhor da eternidade, porque de eternidade a eternidade Ele é, e tudo passa diante dos seus olhos. Por isso, é indesculpável para o homem não perceber essa obra, essa matéria-prima da criação. É indesculpável para o homem não perceber que nesse relacionamento Deus só quis abençoar aquilo que chamamos de homem, e por esse homem a humanidade. Romanos capítulo 1, versículo 20. Porque as coisas invisíveis desde a criação do mundo, diz a palavra, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se revelam, se entende, mediante as coisas que claramente se veem. E nós, quando olhamos para a criação de Deus, olhamos para os mares, para as montanhas, seja ela para as nuvens, para o céu, qualquer coisa que seja,
É indesculpável para nós não percebermos a grandeza de alguém chamado Deus. E é indesculpável para qualquer homem não entender que a sua vida também é um princípio da criação, que a sua vida também é um projeto de Deus, e ele por si só, até mesmo em olhar no seu espelho, vai entender de que ele fora formado por um ser, ou pelo maior ser existente, chamado Deus. Quando eu me refiro a esse relacionamento, eu não estou me referindo apenas a um relacionamento entre homem e mulher, entre filho e filha, ou filho e pai, mas eu estou me referindo a Deus Pai, a algo grande, a Deus Filho e a Deus Espírito. O mesmo Espírito que agora atua em nós, os que fomos resgatados para o seu louvor. Os que entenderam que, mesmo sendo obra-prima da criação, que por um momento caiu ou decaiu, foi então levantado um ser que restaurou a nossa sorte, que alimentou a nossa alma ao ponto de entendermos que somos salvos pela sua misericórdia. Agora, a voz do principal membro dessa relação, dessa aliança, ecoa nos céus, ou ecoa dos céus. É a voz de Deus quando então chama-se o conselho e se reúne com a Trindade Santa. Gênesis capítulo 1, versículo 26, a Bíblia vai dizer que o próprio Deus chama os seus, ou chama a si próprio, na pessoa da sua Trindade, se assim vocês entenderem. E diz: façamos o homem, façamos a obra-prima da criação, façamos aquele a quem eu vou devotar todo o amor, toda a fidelidade, todo o amparo necessário, para que ele então venha herdar a sua herança. E a Bíblia vai dizer que Deus incumbe ao homem o domínio, a autoridade sobre os peixes dos mares, sobre as aves dos céus, sobre todo o gado, todo o réptil, tudo que se move sobre a face da terra. E o versículo 27 vai dizer que Deus fez o homem, a sua imagem o criou, macho e fêmea o criou. O que muitas vezes nós não conseguimos entender é porque existe tanto distanciamento nos dias de hoje, quando se trata da obra-prima de Deus em relação ao seu Criador. A deturpação da palavra de Deus, a falta de bom senso da mentalidade humana, em entender que todas as coisas foram criadas por um poder maior e homem nenhum, ou força alguma seria capaz de produzir. Mas isso ficará para a próxima parte. Quando Deus fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Agora o relacionamento entre três deixa de ser apenas três e passa agora, porém, a se tornar em quatro. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito e agora o homem. Quando o homem entra nesse cenário, ali estava também, pela a vontade própria dele mesmo, pela vontade do próprio Deus, incluí-lo nesse projeto, a fim de simplesmente abençoá-lo, a fim de simplesmente de que todo homem viesse a viver, a depender, a traçar a sua natureza em cima do amor, em cima da fidelidade, do carinho e da comunhão com Deus. E para os dias de hoje, este ainda continua sendo o interesse de Deus para cada um de nós, até mesmo porque não estamos distante de pecar. Era o desejo de Deus que o homem vivesse eternamente ao lado dele. Parece ser simples tudo isso que eu tenho falado.
Deus tinha interesse de estar sempre por perto. Não era à toa que ao cair da tarde estava lá o homem, a obra-prima da criação, e Deus ia lá se comunicar com aquele ser. O desejo de Deus era nunca estar distante. O desejo de Deus era nunca deixar o homem separado dele, distanciado, desamparado. E o desejo de Deus para os dias atuais em relação ao homem nos dias de hoje, à humanidade, continua sendo esse. Não é à toa que a Bíblia vai nos dizer que o desejo de Deus é: achegai-vos a mim e eu vos achegarei a vós. O princípio do amor e da intenção de Deus, ele continua de eternidade a eternidade em relação ao homem. O que você precisa entender é que quando sair dessa terra, se assim o Senhor não nos arrebatar nos ares, é que você continuará sendo eterno da maneira como você é. Por isso a intenção de Deus em fazer com que você viva e viva em abundância eternamente. É aqui que entra o processo da história do homem. Deus, quando cria o homem, Ele cria o homem para a sua obediência, Ele cria o homem, então, para a glorificação do seu nome. Deus cria o homem para honrar a Deus em seus caminhos, em seus propósitos, atitudes, ações, pensamentos. Porque o Espírito de Deus, Ele ainda vela pelos seus e tem ciúmes, é por isso que zela por nós. O desejo de Deus era fazer com que o homem herdasse toda a sua herança. E isso ainda está de pé. O homem que um dia fora formado ali, a obra-prima de um relacionamento divino, era para estar em todo o tempo repleto de luz. Não era para existir no homem trevas alguma. Não era para existir no homem uma relação de desarmonia com Deus, mas a harmonia tinha que estar presente no seu respirar, em cada passo dado. Era o desejo de Deus que a sua presença o contagiasse a todo instante. Eu fico a imaginar com a ousadia minha agora, de que quando então Adão começa a falar com Deus todos os dias ao cair da tarde, eu fico a imaginar como a alma de Adão, como o espírito de Adão se enchia daquela plenitude de Deus, ao ponto de exalar da sua própria alma ou pessoa o perfume da santidade exposta em Deus. Santidade cada vez mais diminuída em nossos dias. Era o desejo de Deus que continuasse todas as tardes a sua visitação. Era o desejo de Deus que naquele instante a sua visita permanecesse como uma visita tão aconchegante em nossos lares, ao ponto de não querermos deixar alguém que é prazeroso estar do lado sair. A conversa ao cair da tarde. Talvez o prazer de Adão conversar com Deus naquele instante, de falar dos pássaros, dos animais, da natureza, das coisas que retratam a divindade de Deus e o poder da sua criação. Como era lindo pensar dessa forma. E talvez fosse assim. A orientação em meio o dia a dia seria constante. A direção divina, a cada passo, a cada traço, a cada projeto feito ou arquitetado pelo homem, teria o dedo de Deus. E aí aquela certeza que talvez muitas vezes de nós já passamos: Deus está no negócio. Deu certo, Deus está no negócio.
Adão certamente passou por esse processo. Mas como a gente sabe, irmãos, nós que estamos aqui, que já passamos por processo de orientação nessa igreja, que já ouvimos muitas mensagens, até mesmo lemos a Bíblia, nós sabemos que em um marco da história aconteceu o que não era para ter acontecido. Não era o desejo de Deus que naquele instante o homem fosse separado dele, porque agora haveria de entrar em meio a essa relação a infidelidade, o pecado, o distanciamento, a desobediência. O homem agora passa a ser manchado. E que mancha, que levaria por toda a humanidade. A morte que estava tão distante dele, que agora passa a estar perto. As dores, o sofrimento, a condição física, a mental, a psicológica, que vai sendo degradada dia após dia nos dias de hoje, sofre em virtude desse erro cometido naquele tempo. E o projeto de Deus, por um instante, passa então a ser ofuscado. É assim também em nossas vidas. Nós, os que conhecem a Deus, muitas vezes caminhamos a passos largos a cometer então a mancha do pecado no nosso relacionamento com a Trindade Santa, com Deus, com o Pai, com o Espírito. E acabamos por ofuscar determinados projetos ou sonhos arquitetados no coração de Deus. O homem peca, desobedece, e agora o que impera na vida do homem até a sua morte será uma batalha em sua alma, de que se caminhar ao lado de Deus, se obedecer a Deus, se prosseguir guardando os mandamentos, de ser justo, andar na justiça, na santidade, ele terá, como Adão teve no passado, a presença de Deus, e a sua alma será alimentada da paz, da harmonia, da alegria, do prazer de estar perto de alguém que tem todo o poder, tanto para dar a vida como a morte. Porém, se a infidelidade continuar a ser cometida, se a mancha do pecado cada vez mais crescer ao invés de diminuir, essa batalha também afetará a alma do ser humano. E é aí então que a sensação do desamparo falará mais forte em nós. Agora eu trago a mensagem para vocês. Quantos de nós que aqui estamos já não passamos por situações de desobediência? Já não vivemos situações em nossas vidas, causas, circunstâncias, períodos, processos, que fizeram então com que nós nos sentíssemos desamparados por Deus? O momento em que muitas vezes a lágrima vem no olho, o peito aperta, a alma não sabe o que acontece, e você fala: meu Deus, o que parece é que o Senhor está distante de mim e me desamparou. Quantos de nós aqui já não fizemos ou já não falamos da mesma forma como Cristo falou naquela cruz? Deus meu, por que me desamparaste? É nesse momento de solidão, de angústia, de dor, de escassez da presença de Deus, da falta do consolo do Espírito, o vazio da imensidão da nossa alma. É nesse instante que a nossa alma titubeia, e então passamos a entender ou perceber o que o pecado gera em nós. A Bíblia vai dizer que se alguém tiver de reclamar alguma coisa, que cada um reclame ou lamente-se dos seus próprios pecados. O pecado gera distância. O pecado traz vazio, solidão na alma.
E não é à toa que o profeta Isaías vai dizer que as nossas iniquidades é que fazem a separação que Deus tanto não queria entre nós e o nosso próprio Deus. Daí a ausência dessa humanidade do poder de Deus. Daí a ausência da presença em meio a esse caos que existe. Isso quando estamos afastados do propósito de Deus. Mas é fato de que, se nós nos aproximarmos e começarmos a nos limpar, a ser conduzido no processo de fidelidade, de amor, de comunhão, de respeito a Deus, é certo de que Ele nunca nos desamparará. É certo que nunca foi, nunca será o desejo de Deus desamparar qualquer que seja. É certo que Deus sempre estará de braços abertos para abraçar, para reconciliar, para conduzir, para alimentar a alma. É por isso que em outro tempo, a Bíblia vai me dizer no capítulo 59 de Isaías, versículo 1: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos tampados ou agravados para que não possa ouvir. Sabe o que quer dizer isso? É que quando a sensação de distanciamento, de desamparo bater em teu coração, você deve lembrar que é nessa hora que você precisa clamar à mão de Deus. É nessa hora que você precisa gritar por socorro, como Cristo gritou naquela cruz, mesmo sabendo que iria padecer a morte. Porque os ouvidos dele nunca estarão tampados para que não possa te ouvir. Escuta uma coisa, você que está aqui nessa noite, saiba porém que o mesmo Deus de outrora que criou o homem, é o mesmo nessa noite que ama você e continuará amando até a consumação dos séculos, ou por toda a eternidade. E quando nós nos apoiamos nesse amor, nós estamos cientes de que passamos por provas, passamos por lutas, ou até mesmo nos sentimos desamparados, o que será apenas por um instante, porque Deus ouvirá o seu clamor. É por isso que agora, em virtude de todo esse pecado, de todo esse acontecimento com Adão, que a humanidade também agora passa a ser receptiva ao pecado daquele homem e passa a ser também pecadora. É por isso que Deus sempre tem um novo projeto, em meio às circunstâncias que saem então do seu foco, ou do desejo dele para nós. Ele sempre tem um projeto, ele sempre tem uma nova forma de conduzir a situação e trazer os seus para perto, como uma galinha traz os seus pintinhos, a fim de salvar a vida, de dar paz. É nesse instante que o projeto de Deus é colocado em prática. Aqui agora, a escuridão que via brotar na alma do ser humano daquela época, Adão, ou seja, da humanidade posteriormente, agora a escuridão que reinava na alma do homem, ela passa então a ter um indício de dissipação. Ela seria dissipada. A esperança que brotava agora no fim do túnel passaria a estar cada vez mais perto. O fim desse peso, da separação, da sensação de desamparo, terminaria naquele momento. Aqui agora, a sensação do desamparo e do abandono seria totalmente dissipada, porque jaze luz nas trevas.
Romanos capítulo 5, versículo 19. Porque pela desobediência de um único homem, o pecado entrou no mundo, e a morte passa a todos os homens. Mas também pela obediência de um único justo, a Bíblia vai dizer que a humanidade haveria de ser justificada. E agora o peso do pecado, o peso do desamparo não teria mais força sobre vós. Desde quando levássemos ou conduzíssemos as nossas vidas no padrão moral das Santas Escrituras. Jesus Cristo entra no processo terreno, deixa aquela relação inicial, deixa aquela aliança inicial, deixa a sua glória, desce dos céus, pisa nesse solo terreno, e é nesse instante que ele se faz homem, e como homem é crucificado pela minha, pela sua, pela nossa desobediência. A cruz que agora prende o mestre é a mesma cruz que deveria prender Orleans, prender o seu amigo, prender a sua mãe, seu pai, quem quer que seja, porque todos pecaram. A cruz que Cristo agora carregava, ou então que estava preso, era a cruz que deveria ser colocada em cada um de nós. E essa mensagem nos últimos dias parece, irmãos, estar cada vez mais perdendo a sua força. É necessário olhar para a cruz, sim. É necessário, porque um dia alguém gritou de lá, desde a hora sexta, no momento em que ele é crucificado, a Bíblia vai dizer que houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E você vai entender o que aconteceu nessa hora. O próprio Cristo, como sendo Deus, sente a dor do distanciamento dessa relação, dessa aliança, desde o início. Depois de ter passado por diversas situações, tais como, se os irmãos forem ler na palavra de Deus, conspiração para o matá-lo, depois de observar mãos sendo lavadas, mãos que tinham autoridade para livrar e conduzir a vida, que deveriam ser levantadas para livrar, foram então lavadas para condenar. As emoções naquela hora dos homens, da humanidade, quem ele tanto amava e amou e ama, foram trocadas em razão de um benefício, mas um benefício mais ingrato que já houve nessa terra, de salvar, ou seja, de beneficiar um ímpio ao invés do justo. Talvez você não sinta a mesma dor que Jesus Cristo, mas eu creio que muitas pessoas aqui já passaram por situações onde deveriam ser beneficiadas e não foram, em virtude de beneficiar a outro que talvez nem merecesse. A humilhação, a agressão, dor, sofrimento, todas essas situações foram sofridas a quem como ovelha muda se comportou. Quando eu pago o preço por alguma coisa que falei, isso seria mais do que normal, mas pagar um preço, mesmo eu estando calado diante da humilhação, isso é uma injustiça tremenda. E assim o nosso Jesus padeceu. Espinhos foram colocados sobre a cabeça de alguém que trazia nela uma mente cujo propósito era unicamente voltada para o amor. Amar a mim, amar a você
e até mesmo os que condenaram e colocaram ele naquela cruz. Ser como Jesus não é fácil. 9 horas da manhã. Agora, o que está naquele cenário que mais chama a atenção é a cruz. E naquele instante, talvez os sentimentos que passaram na vida daquele homem, a aflição do desamparo, quando o mesmo amparou a muitos. A agonia da alma, mesmo sendo ela pura. A esperança por socorro, mesmo sabendo que o que esperaria aquele homem era a sua própria morte. 12 horas. A Bíblia então retrata uma metáfora em relação à agonia da alma de Jesus Cristo. A Bíblia vai dizer que naquele instante a terra fica escura, o que representava ali o peso, o negrume, a escuridão, as trevas que a carga imunda do pecado gerou naquele lugar, gerou sobre toda a terra. E esse peso então, dessa lama, desse pecado, da agonia, da aflição, do desespero, da sensação de desamparo, estava sobre os seus ombros. E é nessa hora que ele vai clamar: Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? É nessa hora que Jesus Cristo sente a mesma dor que nós sentimos hoje, que mesmo tão perto de Deus, tão buscando a Deus, muitas vezes nos sentimos distantes. É nessa hora em que ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Que ele vai mostrar a mesma distância que o homem passou a herdar quando pecou. As mesmas trevas que subiram naquele ambiente, que representava o peso desse pecado, a escuridão que estava na alma do homem, a força que agora o reino das trevas imperava sobre sua vida. Tudo isso em virtude do pecado. É sentida por Jesus. Carrega a carga que não era sua. Sofre e morre. O que parece é que tudo aí estava encerrado. Para se concretizar a palavra dessa noite, a Bíblia vai me retratar no livro de Isaías 53, esse evento de uma forma mais clara. A Bíblia vai dizer que ele levou, ele foi moído pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que ele sofreu, que agora nos traz esse prazer de sentar nessa igreja, de respirar, de ter vida, de ter uma esperança de que quando eu sair daqui eu vou herdar a promessa que Deus um dia brotou no coração, que um dia brotou no coração dele e que seria transferida a nós. Essa mesma dor, esse mesmo sofrimento carregado por Cristo, que te dá o prazer de botar um perfume nessa noite e vir à igreja, de vestir uma roupa tão cheirosa como providência de Deus, de ter uma casa arrumada, maravilhosa, uma cama para deitar. O castigo que hoje nos traz a paz, e a maior paz que nós podemos ter não são os bens materiais aqui citados, mas é a paz na nossa alma, de que quando morrermos, nos encontraremos com o Senhor e herdaremos, por meio da justiça divina,
o céu, a herança para nós proposta. É duro, é difícil para nós imaginarmos Jesus sofrendo naquele lugar. Mas o próprio Isaías, no capítulo 53, o mesmo capítulo citado anteriormente, versículo 10, vai dizer que aprove ao Senhor, todavia agradou ao Senhor moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, quando ele então padecer, morrer naquela cruz, você verá a posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará em suas mãos. Olha nós aqui, olha você aqui, parte da posteridade, aquele ou aquela que está herdando a prosperidade da mão do próprio Senhor, fruto do sacrifício divino. E o que me chamou mais atenção nessa palavra é justamente a frase aqui, diversas vezes citadas: Deus meu, por que me desamparaste? Unicamente pelo peso do pecado, porque creio eu que, como o Senhor divino que Ele é, Ele sabia que uma glória maior haveria de ser revelada, e por isso Ele herdou o lado direito de Deus, a coroa da glória, e está lá nesse momento dizendo: de mesmo quando você sentir o desamparo, Ele irá dizer para você: pode alguém se esquecer do filho que ainda mama? Todavia eu não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Que Deus, nessa noite, crave essa palavra em nosso coração e nos alivie, irmãos, do fardo do pecado que ainda tenta nos assolar, mesmo não tendo poder nenhum sobre nós. Porque a lei que opera em nós é a lei do Espírito de vida, a lei que um dia colocou o inferno, as trevas, debaixo dos pés do Senhor, e deu-lhe as chaves da autoridade, para que ele fosse exaltado sobre toda a terra. Louvado seja Deus. Eu quero nessa noite, eu não ia fazer isso, mas eu quero nessa noite pedir aos irmãos que fechem seus olhos. Eu não ia fazer o apelo, mas eu vou fazer. Vamos orar nessa hora. Deus, o Senhor nos ouve. A tua palavra diz, meu Deus, que essa é a certeza que temos para contigo, de que quando pedimos alguma coisa no nome de Cristo, o Senhor nos ouve. O que eu quero pedir nessa hora não é ouro nem prata, meu Deus. O que eu quero pedir, meu Deus eterno, é que nesse instante o Senhor transfira a essa igreja, meu Deus, transfira a cada alma, a cada ser que aqui nela se encontra, o poder que um dia, meu Deus eterno, foi emanado daquela cruz, o poder de ser salvo, meu Deus, de ser justificado por alguém chamado Jesus, que nós tanto amamos. Que nessa noite, meu Senhor, corações que entraram aqui aflitos, com a sensação de desamparo, que o Senhor, através do teu Santo Espírito que nos é dado, libera o consolo para essa alma. Meu Deus, visita corações nessa noite, pessoas que têm enfermidades, problemas, circunstâncias difíceis. A tua palavra me diz que para Deus nada é impossível, e nós cremos nisso, meu Deus. Abre portas onde não tem portas,
Meu Deus, cria rios em meio ao deserto. Lava a alma de quem quer que seja nessa noite da ação do pecado e produz vida, produz, ó Deus eterno, um avivamento em sua alma, ao ponto de reconhecer, ó Deus eterno, como fez o rei Davi, as suas iniquidades que estavam sempre diante dele. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade. Que seja exaltado apenas aqui, meu Deus, o teu nome, para a glória daquele que um dia morreu lá naquela cruz, mas que está vivo à tua direita para nos defender, sendo nosso advogado todas as vezes, ó Deus eterno, quando pecarmos. Salva vidas, meu Deus, pessoas que estão nos escutando nos lares. Meu Deus, move com a tua, ó Deus eterno, mão a direção dessa alma, Pai, para que ele venha se encontrar com o Senhor o mais rápido possível. Eu te louvo, eu te agradeço, em nome de Jesus, amém. Tem alguém aqui nessa noite que entendeu essa palavra e sem pressão alguma, depois de ter entendido, você entende que é necessário abandonar a vida que você leva, talvez a vida de pecado, talvez a vida de distanciamento, abandonar essa sensação talvez de desamparo que você esteja sentindo e quer de uma vez por todas reatar esse relacionamento que foi criado anteriormente, desde o princípio da criação. Eu queria que você desse um sinal onde você está e nós iremos orar por você, a igreja também. Eu entendo que Deus não te trouxe aqui nessa noite em vão. Sempre há um recomeço e um propósito gerado por Deus. Sem demora, tem alguém aqui nessa noite? Não tendo, a gente encerra essa palavra, entrega a quem é de direito. Eu queria agradecer a Deus pela vida dos irmãos que tiveram tanta paciência em me escutar. Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor, nos despedindo deste culto ao nosso Deus. E diante dessa palavra, nós vemos quanto Deus nos ama, o quanto o seu amor é incondicional em nossas vidas. Vamos nos colocar em pé, vamos louvar ao nosso Deus. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim.
mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem seu amor, sem seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama. Deus me ama. E o seu amor é tão grande e incondicional. Abertos pra mim, Deus me ama, e o seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama, e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Amém. Deus nos ama, nossos irmãos. Que Deus abençoe. Dê uma semana maravilhosa a cada um dos irmãos. Amém?